Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é um convite a subir ao monte da presença de Deus. Está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Os filhos de Israel entraram no Egito com Jacó e foram levados para lá no período de fome que houve na terra. Deus guardou todos os filhos de Israel em vida, por meio de um grande livramento. 70 almas que pela mão de Deus foram levadas para o Egito para a proteção dos filhos de Israel. Os filhos de Israel se multiplicaram e cresceram no Egito. Acredita-se que eles somavam 2,5 milhões de pessoas. E levantou-se um novo rei que não conhecia José, que oprimiu os filhos de Israel. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu mesmo em meio a tempos difíceis. Os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram como as estrelas do céu e como a areia do mar. Eles tiveram a força e o auxílio sobrenatural de Deus para se multiplicar e crescer, mesmo em meio à aflição. Em meio a tempos de aflição e de perseguição, a igreja sempre avançou e continuará avançando. A perseguição não parou a igreja, mas potencializou o seu crescimento. É Jesus Cristo e a força do Espírito Santo de Deus agindo em cada um de nós que nos capacita para pregarmos as boas novas e continuarmos os propósitos que Deus colocou em nosso coração para fazer. Em Atos capítulo 4, Pedro e João foram presos por causa da cura de um coxo e por ensinarem sobre Jesus Cristo e a ressurreição. Em Atos capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: E lançaram mão deles, os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Anunciar as boas novas da palavra de Deus, a Bíblia, anunciar Jesus Cristo, que salva, cura, liberta e transforma, sempre vai produzir frutos. Quase 5.000 pessoas ouviram sobre Jesus Cristo, o Senhor da vida, que cura dando perfeita saúde, que fortalece e levanta coxos e paralíticos, e creram. É o Espírito Santo de Deus que nos inspira e nos dá sabedoria para proclamarmos a verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Pedro estava com o coração posicionado para viver o chamado de Deus. O medo e a incerteza que antes o fizeram negar o Mestre diante de uma criada e de todos, agora não mais estavam em seu coração. Agora Pedro tinha um coração cheio de confiança em Deus e um coração posicionado a viver os propósitos de Deus. Pedro e João receberam do Espírito Santo sabedoria e força para continuar anunciando o Evangelho
a todos, mesmo em meio à perseguição. Em Atos capítulo 4, versículo 8 diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo, e vós anciãos de Israel, que possamos confiar em Deus e o Senhor nos fortalecerá, nos dará o auxílio sobrenatural para enfrentarmos qualquer desafio que esteja à nossa frente. Que possamos posicionar o nosso coração para viver os sonhos de Deus e o Senhor nos dará a sabedoria do Espírito Santo e força para continuarmos crescendo e multiplicando o reino de Deus nessa terra. Deus nunca abandona os que confiam nele. Em Naum, capítulo 1, versículo 7 diz assim: O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Para que possamos fazer a diferença em nossa geração, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo no grande mar que é o mundo, precisamos ser cheios do Espírito Santo e todas as nossas ações, atitudes e sentimentos serão guiados pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Encher-se do Espírito Santo é uma busca contínua, é dia após dia, em oração, em estudo da Palavra de Deus, em obediência aos mandamentos, em adoração, no servir, é se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Em Efésios capítulo 4, versículo 24 diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É tempo de preparação. Moisés foi escolhido por Deus para ajudar o seu povo na libertação da escravidão do Egito. No palácio do Egito, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, mas o tempo em que ele passou no deserto, apacentando e cuidando das ovelhas de Jetro durante 40 anos, Deus o prepararia para a grande missão de libertar os filhos de Israel do Egito. E completados 40 anos no deserto, o Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo no meio de uma sarça, o chamando para ser um instrumento nas mãos dele e libertar todo o seu povo que estava no Egito. Em Atos capítulo 7, versículo 30 diz assim: E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. O deserto que Deus nos permite passar de lutas e provações é um tempo de preparação. Deus já sabe o que vamos passar mais à frente e por isso Ele nos prepara, nos capacita para os propósitos que Ele tem para nós. Os propósitos nos levarão para mais perto de Jesus Cristo e em direção a Canaã celestial. Moisés passou 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas de Jetro, pois ele passaria o mesmo período sendo guiado por Deus no deserto, apacentando os filhos de Israel. O que Deus faria com Moisés exigia algo que ele não havia aprendido nos palácios do Egito, mas sim atrás do deserto.
No deserto, aprendemos a ouvir a voz e a direção de Deus. Foi enquanto ele era pastor de ovelhas que Deus se revelou a ele. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 4 diz assim: Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. É enquanto servimos a Deus e cuidamos das ovelhas, dos filhos, é enquanto compartilhamos o alimento espiritual, é na nossa caminhada de volta aos propósitos de Deus que meditamos nas Escrituras, que Deus vai se revelar a cada um de nós. E a chama do Espírito Santo vai arder a cada dia mais em nosso coração. Lucas capítulo 24, versículo 32 diz assim: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? No deserto, Moisés encontrou Deus em uma chama de fogo. É nos momentos mais difíceis, de lutas e provações, que buscamos mais a Deus e a sua presença, e que vamos de encontro a Deus, estudando a palavra de Deus, que vamos de encontro aos propósitos, que vamos de encontro a Deus em oração e somos transformados e a cada dia nos parecemos mais com Jesus Cristo. O encontro com Deus tira o Egito, o mundo, o pecado, a idolatria de dentro de nós. O encontro com Deus nos traz vida, santidade e amor intenso por Deus, pela palavra de Deus e pelo nosso próximo. Jacó, no encontro com Deus, teve a sua vida e o seu nome mudado. O significado de Jacó é aquele que pega pelo calcanhar. Israel, o significado é um príncipe de Deus, soldado de Deus, o que luta com Deus. Em Gênesis capítulo 32, versículo 30 diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. O nosso encontro com Deus transforma a nossa vida, a nossa história e a história de muitos para a glória de Deus. Deus quer levantar seus servos em meio a tempos difíceis para resgatar o povo do Egito, o mundo. Tudo que Deus precisa é de homens e de mulheres que estejam dispostos a honrar o nome de Deus nessa terra e a pregar as boas novas da palavra de Deus, a Bíblia. Ao chamado de Deus, diga: Eis-me aqui. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 4 diz assim: Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Moisés ouviu o chamado de Deus e caminhou em direção ao propósito do que Deus havia lhe pedido. Um coração confiante, um coração cheio de fé, um coração posicionado para viver o chamado de Deus, um coração cheio da palavra de Deus, a Bíblia, um coração cheio do Espírito Santo e o Eu Sou ao nosso lado em todo o tempo é tudo o que precisamos para sermos bênção nas mãos de Deus até o fim. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Vamos orar?
Senhor Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a continuarmos a caminhada, Pai, em direção às promessas, em direção aos sonhos que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, pois ao Teu chamado, Pai, nós dizemos: eis-me aqui. Senhor, que em meio a tempos difíceis, que em meio a tempos de provações que passamos nessa vida, Senhor, Pai, Tu estás com cada um de nós, Tu estás sustentando, Tu estás guardando, Tu estás fortalecendo, Senhor, para continuarmos a caminhada até o fim, sendo bênção nas mãos de Deus. Senhor, nós queremos brilhar em meio ao mundo que está em trevas, Senhor, a Tua luz, levando a mensagem de Jesus Cristo, ó Pai, no grande mar que é o mundo. Senhor, o Senhor tem chamado os seus escolhidos. Senhor, o Senhor prepara, o Senhor capacita, Senhor, para os Teus propósitos. O Senhor enche com o Teu Espírito Santo a cada um que o Senhor chamou e tem chamado, ó Pai, para fazer a diferença em nossa geração. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos avançando nos propósitos que o Senhor tem posto em nosso coração para fazer. Que seja tempo de chuvas, Senhor, sobre a terra, que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Tira o Egito do coração dos que estão longe do caminho, Senhor. Tira o mundo, tira o pecado, tira a idolatria e põe o Teu amor em cada coração. Sara as feridas da alma, Senhor. Visita, Senhor, com o Teu Espírito Santo e que todos se rendam, Pai, ao Teu chamado. Senhor, Tu és bom, Tu és Pai, Tu és um Deus zeloso que quer, Senhor, que quer nos dar vida e vida eterna com Jesus Cristo, Senhor. Senhor, cura os enfermos, que toda enfermidade saia em nome de Jesus, que o Teu povo, Senhor, tenha saúde plena, que toda tristeza saia em nome de Jesus e a alegria da salvação retorne, que todo mal saia em nome de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo inunde a cada coração de fé, de esperança, de sonhos de Deus. Maranata, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo e pelo Teu grande amor por cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.